Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje Deuteronômio Deuteronômio, capítulo 22. E é a continuação do que a gente estava lendo ontem, né? Não inicia com nenhum enunciado, nada disso. Então, eu vou só dar uma retrospectiva rápida aqui antes da gente começar a nossa leitura, nossa oração, para a gente finalizar o capítulo 22 hoje, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos fazer a nossa oração hoje. Senhor, obrigada por esse momento que estamos aqui reunidos trazendo o seu nome nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente. Obrigada porque o Senhor é nosso foco. O Senhor é aquele que olhamos como o nosso verdadeiro influencer, nosso verdadeiro modelo de como devemos ser, como devemos seguir. Obrigada porque o Senhor está todo o tempo conosco aqui na live. Obrigada porque é o Senhor que nos faz estarmos unidos, convocados aqui, é o Senhor que nos coloca aqui, é o Senhor que nos traz nesse momento, não somos nós mesmos, não é somente a nossa dedicação, mas é o chamado espiritual, é esse chamado que queremos sempre honrar, Jesus, é esse chamado que queremos sempre olhar para Ti, queremos lembrar que vem com uma responsabilidade, que vem com a nossa necessidade de comunhão, que vem com a nossa necessidade de nos unirmos como igreja, de lermos a Sua palavra, é isso que estamos fazendo aqui agora. Eu agradeço a Ti pelo privilégio de poder tocar na Sua palavra, de poder ter acesso a ela, de poder passar a minha vida com ela, a nossa vida com ela, nesse momento principalmente de live, quando o Senhor me usa, quando o Senhor nos usa, para a honra e a glória do Seu nome. Estamos aqui para servir a Ti. E é servindo a Ti que a gente quer até o fim das nossas vidas, Senhor, porque não há nada que dá mais prazer a todos nós do que quando ouvimos a Sua palavra, quando ouvimos o Seu nome, quando clamamos, quando temos um momento, Senhor, contigo, quando estamos no momento de comunhão contigo. Nada pode ser mais prazeroso nessa vida. Então, obrigada, Jesus, obrigada porque é a Ti, é por Ti, é contigo e é tudo que queremos nessa vida, poder ser olhado pelas pessoas, pelo nosso próximo, que temos que amar e cuidar deles, como um servo do Teu nome. Então, que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor possa nos proteger, nos livrar de todos os males, nos fazendo invisíveis aos ataques e todas as coisas malignas que tentam contra nós, de pessoas espirituais, de pessoas ou de seres espirituais, obviamente. Então, obrigada porque o Seu nome carrega a nossa paz, o Seu nome carrega graça, o Senhor carrega a nossa luz, nossa esperança, nossa verdade, e é assim que queremos estar, sempre próximo mais de Ti do que de nós mesmos, para que a gente possa ser moldado e lapidado conforme a Tua vontade, conforme o Senhor escolheu para nós, cada um de nós chamados para sermos servos, para sermos discípulos da Tua palavra. Obrigada por esse chamado, obrigada por essa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude em toda a nossa caminhada, o Espírito Santo nos guie a fazer ela com pureza, fazer ela com temor, fazer ela com obediência, Jesus. É essa caminhada que queremos. Em nome de Jesus, agradeço. Eu entrego essa live em Tuas mãos. Peço para que o Seu Espírito Santo me use como canal, ponha as palavras corretas na minha boca. Eu peço para que nessa live de hoje, nesse entendimento de hoje, meu Deus, possamos procurar estarmos e sermos melhor na Tua presença, no Teu nome, nos Teus ensinamentos. Para a honra e a glória do Seu nome, agradeço e vamos começar nossa live. Em nome de Jesus, amém. Consagro a Ti. Vamos lá, capítulo 22 de Deuteronômio. Se você... Ah, deixa eu voltar, eu falei que a gente ia voltar, né? Deixa eu voltar um tiquinho aqui, só para a gente ver capítulo finalzinho aqui, peraí. Outras normas, né? Se você cometer um crime, desse modo vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar perto ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja da sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no chão, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal.
Isso aqui eu acho lindo porque quando ele fala da responsabilidade, né, ele tá nos deixando entender que é uma responsabilidade moral, é uma responsabilidade da gente poder ver que nós servimos a Deus quando ele fala de amar o próximo, como a si mesmo, né? De amar os inimigos, e tudo que a gente acha que pode ser difícil, é ali que está a raiz eh, da nossa, como é que eu posso dizer? Edificação. É ali que anda. Quando ele diz não fuja da sua responsabilidade, porque é minha responsabilidade tratar o próximo com respeito. É minha responsabilidade amar o próximo como a mim mesma, né? É minha responsabilidade levar e carregar o nome de Cristo em todas as minhas ações, em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu demonstro, em tudo aquilo que eu represento na minha família, na sociedade, no meu trabalho, na minha igreja, em tudo que for, né? Então, Deus nos dá a responsabilidade de cuidar do nosso próximo, principalmente, especificamente para eles aqui, dentro da comunidade de Israel, né? Na nossa vida, a gente lendo isso, a gente entende que a gente não fugir da nossa responsabilidade de sermos um bom servo, sermos um bom filho, sermos uma boa filha, sermos um bom parceiro, um bom companheiro. Então, é importante a gente ver que isso não é somente eu sou bacana, eu sou compreensiva, tenho compaixão, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Há uma responsabilidade em carregar o nome do Senhor. E isso é, assim, para toda a nossa vida. A partir do momento que a gente se entrega a Deus, nós temos uma responsabilidade para com a palavra, uma responsabilidade para com o evangelho. Você não precisa ser pastor, pastora, sair com a Bíblia debaixo do braço, nada disso. Você precisa ter a Bíblia tatuada em seu coração e levar tudo que você aprende, tudo que você é edificado, tudo que você, em todas as suas atitudes e na sua vida. Então, a responsabilidade de ser um bom servo, uma boa serva, a responsabilidade de ser um bom cidadão, a responsabilidade de ter princípios morais e você ajudar e tudo mais, vem da palavra de Deus. Isso é bíblico, a gente ser e fazer, né? Então, você viu ali o jumento jogado, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que ele fala aqui, qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não pegue para você, não roube, não deixe jogado, não, né? É o famoso hoje em dia ser o bom samaritano. Eu escuto tanto isso às vezes. A pessoa fala, o fulano foi bom samaritano. E isso é porque você vê que é a responsabilidade que foi feita ali no ato. E aí você, uau, aí você vai lá e, né, rotula a pessoa como um bom samaritano, mas é uma responsabilidade ser assim, quando a gente carrega o nome de Deus, né? Especificamente. E faz bem, faz muito bem. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore, vai e ajude o dono a levantar. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor. Como é que fala self-explanatory? Autoexplicativo. Não sei se essa seria a tradução correta, tá? Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa, por conta da vida que está sendo gerada, né? Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Então, aqui ele está falando de novo de quê? Responsabilidade. Você fez um terraço, se você não põe um parapeito, a pessoa cai, a responsabilidade daquele que não fez um terraço seguro para uma visita de um ser humano, né? Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como a fruta da plantação que semearam, desculpa, semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linhos entrelaçados.
Coloquem franjas, isso aqui é o que vale até hoje, tá? Inclusive é a franja em que a mulher do fluxo de sangue tocou em Cristo. Vocês lembram que essas franjas representam a palavra de Deus, as escrituras, representam as leis de Deus. Então, coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. E isso é muito importante, porque até hoje isso é válido. Então, as franjas, quando você, né, põe, você está coberto pelas leis de Deus. Só que nós não estamos cobertos pela lei, a gente está coberta pela graça, né? Nós somos cobertos pela graça de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Mas isso aqui, obviamente, é para os israelitas, mas eu só estou explicando especificamente. Então, por isso que Cristo também usava, né? Também usou no seu manto. Então, vamos lá. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então, o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virginidade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo que descobri que sua filha não era virgem. E aqui está, porém, a prova da virginidade da minha filha. Então os pais estenderão um lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Isso aqui não é de ai, tá, que coisa horrorosa, não. É quando acontecesse, isso aqui é Deus protegendo a mulher. Quando acontecesse do homem, porque a gente está vendo aqui que era basicamente o caráter desse homem, né? Então a gente aqui está lidando com uma pessoa mau caráter, a gente está lidando com uma pessoa mal intencionada de se casar com uma pessoa que era virgem e dizer que não era virgem, porque não era o ponto específico ser virgem ou não ser virgem, o que obviamente a gente vai falar agora sobre o que era importante. Mas o ponto aqui é a gente entender que esse homem usou a mulher, rejeitou a mulher e ainda a acusou de ser o problema, né? Mais ou menos assim, alguns homens em 2024. Usa a mulher, rejeita a mulher, e o problema não é você, basicamente. Mas aqui, especificamente com a virgindade, era importante isso, para casamento e tudo mais. Só que Deus aqui está protegendo. Então, se ele mentir, estiver mentindo, eles, ou os homens, as autoridades, desculpa, pegarão o homem e o castigarão. Né? Pela mentira, ok, mas Deus foca aqui por um outro motivo, porque ele está protegendo a mulher. Tá? Então, aqui ele está dizendo que se ele deu essa humilhação, se ele fez ela ser humilhada dessa forma. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Imagina se isso acontecesse hoje em dia, né? Então, isso aqui, se bem que hoje em dia não seria possível, então esqueçam o comentário que eu falei. Então, isso aqui a gente está vendo que Deus está protegendo a mulher, né, de um homem mau caráter, de um homem que tinha outras intenções, que só quis usar a mulher para o seu prazer sexual especificamente, e aí Deus aplica a lei em cima disso, ele aplica a ordem dele em cima disso, dizendo: não, 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 não é assim que acontece. Agora, ao invés das pessoas acharem quando a gente fala, né, quando o Espírito Santo toca, a gente aprende, a gente fala sobre Deus estar protegendo a mulher, a gente acaba não julgando mais com os olhos humanos. Se a gente não fala do que Deus está protegendo a mulher, a gente fica imaginando: nossa, olha como é que a mulher tinha que passar ainda, olha o que a mulher tinha que passar naquela época, olha que isso, aquilo. Mas quando você foca no correto, que é Deus protegendo a mulher, e você vendo que o homem é que fez o errado, porque Deus não faz o errado, mas o ser humano tem mania de julgar Deus, mania de julgar porque fulano sofre, porque tem guerra, porque tem isso, porque tem pobreza, porque tem sofrimento, mas a gente não olha para a parte de Deus. Então, a gente está olhando aqui para a parte de Deus, né? Então, ele protegendo a mulher, dando essa lei para o homem que fez algo mal contra uma mulher, humilhando-a principalmente, tá? E aqui era no caso dele estar errado, dele estar mentindo, e no caso deles estarem nessa situação em que ela é rejeitada. Mas se a acusação do homem for verdadeira, se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar, uma diferença.
que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da cidade, a casa de seu pai, e ali será executada por apedrejamento. É a mesma coisa daquela que isso aqui é uma lei, ok? Veja bem, isso aqui é uma lei. Acontece que as pessoas vão falar assim, mas Cristo pegou a pedra e mandou jogar a pedra na mulher, etc, etc. Naquela época, Thay. Aí é por isso que é importante a gente entender e a gente estudar e a gente saber o que Deus não muda. Deus não muda e também ele não é contraditório. O que acontece é, na situação daquele momento em que ele pegou a adúltera, né, a mulher em adultério, número um de todas, eles não pegaram o homem junto. E por quê? Porque aquilo era uma emboscada. Ali eram os fariseus querendo pegar Cristo. Então, eles levaram a mulher como adúltera no momento XYZ. Aquilo ali não era uma história real acontecendo. Aquilo ali foi uma armação dos fariseus que vem fazendo isso, já tinha, né, como um padrão, para pegar Cristo. Cristo sendo blasfemando, Cristo mentindo, Cristo não honrando a lei, Cristo isso, Cristo aquilo. Então, ali é ali é um outro entendimento para que você possa. Obviamente, Cristo é amor, Cristo ensina tudo isso. Ele nunca quebrou uma lei, mas entenda que Cristo ele foi cirúrgico e perfeito ali. Ele não fez nada de errado e não foi nada contra absolutamente nenhuma lei, nada disso, né? Então, ali era uma emboscada e, obviamente, que ele se saiu perfeitamente porque ele é perfeito. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel praticando imoralidade sexual, enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Eu acho lindo porque Deus sempre deixa explícito, né? Ele explica o porquê a gente não deve julgar ele quando a gente lê algo, por exemplo, como ser executado por apedrejamento. Não que não seja dolorido, não que seja legal ver, ou que seja bom, ou que seja. Não, é horrível, é triste, é horrível, tudo. Mas ele deixa aqui embaixo, né? Escrito para a gente entender o porquê, entender que a gente sempre tem duas opções de escolha. É sempre o correto, é sempre o errado, e é sempre o que ele manda a gente fazer. É sempre a obediência ou a desobediência, é sempre a consequência e a consequência 1, consequência 2, né? Então, ele está dizendo, desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Tem um porquê isso acontecer. Eliminar o mal do meio. E isso não vem só para essa mulher. Nós já lemos isso tantas e tantas e tantas outras vezes. Deus elimina sempre o mal pela raiz, porque ele não contamina. Pode contaminar tudo. Então, Deus não faz isso, é assim que ele funciona, né? Obviamente que numa época em que não se tem Cristo, não se é transformado pelo Espírito Santo, não se é selado pelo Espírito Santo, não, né? Tudo isso, essa é a única forma que se tinha. Hoje em dia, a gente transforma tudo para, obviamente, o amor de Cristo, entendendo como Cristo faria, como ele nos faz, nos fala para agir, e aí, obviamente, nós agimos diferente. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Por que que eles não levaram o homem a Cristo quando a mulher estava cometendo adultério, né? Porque estava escrito que ela era uma mulher adúltera. Então, ela poderia estar casada, o homem não era casado, etc, etc. Mas aquilo era uma armação para Cristo, ok? Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento, isso aqui é uma pessoa comprometida, tá? E tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Desse modo, vocês. Qual é o porquê disso? Vocês eliminarão o mal desse meio. Por que que Deus está sendo tão severo? Vocês eliminarão o mal pelo seu meio. Por que que Deus não dá uma segunda chance? Vocês eliminarão o mal pelo seu meio. Por que que Deus. Vocês eliminarão o mal do seu meio. E aqui Deus está colocando todas as opções: a mulher traindo, o homem traindo, a mulher sendo virgem, o homem usando a mulher, e por aí vai. Lembrando que aqui é a mesma coisa, por que que não levou o homem para Cristo, só foi a mulher, né?
como a gente já explicou aqui várias vezes. E o interessante a gente ver aqui é que a mulher é culpada por não gritar o socorro. Aí a pessoa que lê isso aqui não entende o Espírito Santo, não está em comunhão com o Espírito Santo, fala assim: então porque a mulher não gritou por socorro, hoje em dia leriam assim, né? A mulher não gritou por socorro, então ela é culpada. Vamos para a honra do Senhor Jesus falar sobre isso. A mulher não gritou, nesse caso, porque eles estavam tendo prazer. Eles estavam, naquele momento ali, cometendo. Qual é a palavra que eu queria usar? Eles estão cometendo. Eu vou lembrar a palavra. Imoralidade. Obrigada. É porque na verdade estava aqui em cima. Imoralidade sexual. Não é que ela estava sendo abusada e não gritou e a culpa é dela. Eles estavam os dois em um momento de imoralidade sexual e tudo mais, ok? Mas, se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Eu amo que Deus responde as coisas quando o Espírito Santo dá o entender. Então, assim, não tem como uma pessoa ler a palavra de Deus e ser contra a Deus, porque ele fala, ele responde, só que é exatamente o que a gente estava falando. Uma coisa aqui em cima é que ela não gritou porque ela não estava sendo violentada, ela estava participando de imoralidade sexual. Aqui, se ela gritasse, se ela estivesse sendo violentada, o homem deveria ser morto. E ela não. Não façam nada, a moça. Não cometeu crime algum que mereça pena de morte. É tão inocente como uma vítima de homicídio. Ele é lindo demais. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Seu Deus é ou não é justo? O Deus que você serve, ele é ou não é justo? É ou não é errado as pessoas que têm pensamento extremista com feminismo, machismo, ou isso, e a pessoa fala que é contra Deus, ou que Deus é isso, Deus é aquilo. É ou não é falta da leitura da palavra do Senhor? Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça. Se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Isso aqui né, vai pagar a multa ou o dote, quer que seja, e porque ele teve relação casual com a mulher, ele vai se casar com ela e não pode se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguma que foi esposa de seu pai. Por isso, desonraria o seu pai. É isso. Finalizamos a live de hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente tem o Denis lendo para a gente, capítulo 23. 23? Capítulo 23 de Deuteronômio. Vai ser uma bênção. Eu senti muito no meu coração esse convite de Deus a ele. E isso vai ser muito, muito, muito interessante, muito maravilhoso. E a gente vai estar orando, a gente vai estar aprendendo a mesma coisa sobre o olhar dele e que Deus possa abençoar para nos guiar amanhã, para ele poder nos guiar amanhã nessa leitura. E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, vocês. Um beijo a cada um de vocês estiverem aqui ouvindo. Um bom restinho de noite e até amanhã, se Deus quiser.